Agora sim, valendo. Sejam todos muito bem-vindos a essa primeira conversa do ciclo de conversas do IDEG. Na verdade, não é nem a primeira, nem a segunda. Esse ciclo de conversas começou há mais ou menos uns 2 meses atrás. A primeira foi a Conversas no Vale, que eu e o Felipe Estre, nosso professor de TI, nós nos juntamos para falar com as pessoas. Depois desse evento sísmico chamado TPS, como é que a gente volta à vida, né? Basicamente, como é que a gente volta a estudar, como é que a gente volta a viver. E foi uma conversa muito interessante. Primeiro porque a gente notou algumas características em comum. Primeira de todas é a porrada, né? Todo mundo sente. Não importa se é a primeira vez que você está fazendo ou a sexta vez que você está fazendo, dói do mesmo jeito. E em algumas pessoas dói mais, porque elas passaram algumas vezes e no ano seguinte a pessoa não passou. A gente vai ter, inclusive, na quinta-feira, o Daniel Vidal, que é um caso muito próprio desse sentido. O Daniel Vidal, ele não passou no ano de 2015 por 0,4, uma coisa assim. No ano de 2016 ele não passou nem no TPS. Então você fica pensando, mas espera aí, né? Tem algo de errado não está certo. E no ano seguinte a este fato, o Daniel, para mostrar que ele podia sim falar, ele passou em primeiro no TPS e em primeiro lugar no concurso geral e foi o primeiro da turma dele. Então, para deixar tudo muito às claras aí de como é que o poder do ódio, né, às vezes leva a pessoa para frente também, né, as raivas são canalizadas para o bem, podem levar a pessoa para frente. O Daniel é um bom momento, um bom exemplo para isso. Então, a gente pensou em tratar de 3 grandes temas. Primeiro, como é que começa a estudar. E quando a gente fala de começo, vamos fazer um corte de tempo aqui. A gente está falando dos 2 primeiros anos de preparação. Para as pessoas que ainda não estão se preparando, acabaram de ouvir 2 anos de preparação, respira. É assim mesmo. É um projeto de médio e longo prazo. Ah, mas eu conheço, eu vi uma reportagem de um menino que passou estudando 8 meses. Ele não estudou só 8 meses e eu acho que esse menino, se ele tem um arrependimento na vida, foi ter dado essa entrevista. E além disso, ele é de uma época muito saudosa de todos nós, das 100 vagas. Isso tudo faz muita diferença. A vida da pessoa como pregressa faz muita diferença. Mas a gente está tentando transformar a preparação numa coisa mais humana, como a gente vinha conversando um pouco mais cedo. E por isso a gente criou esses espaços, um pouco causando espécie nos mais tradicionais, tipo, vocês vão dar aula? Não, a gente vai conversar. Mas quem que vai querer conversar? O ponto é exatamente esse. Tem 80% dos CSDistas estão aí do outro lado da porta gritando, escuta. E a gente, às vezes, está muito acostumado com um certo tipo de ideia. Eu vi que o Rafael levantou a mão. Rafael, se você puder jogar a sua pergunta no chat, fica mais fácil, que aí a gente vai jogando o processo aqui. Bom, para começar, então, as nossas conversas, eu vou pedir para cada um dos meus colegas panelistas aqui que se apresente e conta um pouquinho como é que o CACD entrou na vida de vocês. Ana, você que é a nossa aqui à esquerda, por favor. Bom, gente, meu nome é Ana Clara. Eu escolhi a diplomacia quando eu fui fazer um teste vocacional no ensino médio e deu 2 resultados, Direito e Relações Internacionais. E aí eu fui pesquisar sobre Relações Internacionais porque eu não queria Direito de jeito nenhum. Apesar de eu saber que 50% dos diplomatas, né, daí são formados nessa área. Só que aí, eu lendo sobre RI, eu me apaixonei pela diplomacia.
Então, eu já fui para a faculdade pensando em diplomacia. E aí, ano passado, que foi meu último ano da faculdade, eu comecei o cursinho e fiz o meu TCC. Foi horrível, não recomendo, mas foi assim que eu, de fato, comecei. Esse ano foi meu primeiro ano estudando só para isso. Muito bem. Dona Karen, por favor. Bom, oi pessoal, eu sou a Karen. Eu tenho um rumo um pouco diferente, assim, um caminho um pouco diferente da Ana Clara. Eu acho que da maioria das pessoas que tentam o concurso para o CACD, porque eu não sou de Direito e também não sou de Relações Internacionais. Eu sou professora de História, assim, então isso nunca passou pela minha cabeça durante a faculdade. Assim, ninguém nunca falou sobre diplomacia na faculdade, assim, é um caminho completamente diferente. Não sei como é que está hoje, mas na minha época ninguém falava sobre isso. E eu decidi seguir esse rumo, assim, muito aleatoriamente. Eu fiz estava visitando Brasília, eu sou do Rio, e na verdade estava indo para Chapada dos Veadeiros. Aí eu falei, vou passar ali em Brasília, já estou aqui mesmo, né? Visitar o Congresso, visitar o Itamaraty, que é ali do lado. Deve ter alguma coisa legal para ver lá. Não, todo mundo falou que é maneiro, então vamos lá. Aí, quando eu entrei eu nem queria ir no Itamaraty, porque eu falei, poxa, o Congresso é tão maneiro, tantas coisas para ver. E aí, quando eu entrei no Itamaraty, eu fiz a visita guiada, eu saí de lá assim, gente, como é que eu faço para trabalhar nesse lugar? Como é que eu faço para participar disso? Aí eu saí assim, olhando o celular, tipo, tem concurso para cá? Como é que funciona isso? Aí fui lendo as matérias do concurso e tal. Isso foi em 2016. Eu tinha acabado de passar na seleção de mestrado, assim, em História. E eu falei, cara, agora eu não tenho a mínima condição de estudar para isso, eu não sei nem por onde começar, eu não sei nem como as pessoas estudam para isso, eu não conheço ninguém que faz isso. E aí, uma coisa que me ajudou muito foi começar a seguir essas conversas e essas aulas abertas. Porque eu comecei a procurar os cursinhos que tinham para o CACD, e aí achei o IDEG, achei outros, e normalmente, assim, logo depois do TPS, ou no início do ano, tem sempre essas conversas. E aí eu comecei acompanhando, tipo, as pessoas que passavam, como é que elas faziam, mas ainda parecia muito distante, porque eu não conhecia ninguém, de fato, de carne e osso, que tinha feito isso. E parecia que era um projeto de muito longo prazo. Eu falei assim, euzinha, assim, imagina, eu nesse lugar, tipo, isso nunca vai acontecer. Sabe? Não é um lugar para mim. Então, assim, durante os 2 anos, foi o período que eu estava fazendo mestrado, eu ficava lendo, aí via alguma coisa, via uma aula aberta. E, assim, de fato, eu só decidi que eu ia estudar para o concurso. Eu comecei a estudar para o concurso ano passado, em 2018, no meio de 2018, porque eu conheci um professor que, por acaso, ele era um professor para o CACD. E eu falei, nossa, você dá aula para o CACD? Ele falou assim, você quer ser diplomata? Eu fiquei, calma, não sei. Assim, aquela pergunta que você fica... Essa pergunta não. machuca. Você fica, calma, isso é muito grande. Você não consegue nem falar, tipo, talvez, não sei, quem sabe. Uhum. E aí, tipo, conversei com ele, me chamou pra Que se professor chamar. que mal lhe pergunte? Foi o João Daniel. Esse maldito, ele pega todo mundo. Eu culpo ele também. Não, a primeira coisa que eu falei, você é o João Daniel da FUNAG? Aí ele falou assim, você quer ser diplomata? Eu fiquei, calma, como assim? Ele Como tem assim? terrível. Pois é. E aí eu fiquei um tempo pensando e tal, me organizei. E assim, uma coisa que ele falou pra mim, que eu acho que é muito importante, assim, que me ajudou muito a organizar os meus rumos, e eu achei isso muito bom, que ele só virou pra mim e falou assim, você tem que decidir. Assim, a primeira coisa que você tem que fazer é decidir. Pensa, porque isso é um gasto muito grande. Não é um gasto só financeiro, mas um gasto físico, psicológico. E ele falou, a primeira coisa que você tem que fazer é decidir. E assim, isso por um lado me deixou com um pouco de medo, mas ao mesmo tempo me deu um pouco de coragem, porque foi a primeira pessoa que falou assim, sério? Pô, diplomacia, você não acha muito difícil? E assim, foi a primeira pessoa que virou pra mim e falou assim, só decide. Eu falei, caramba, eu só preciso decidir. E aí, assim, eu fiquei 1 ano me organizando, vendo como é que eu poderia organizar meu tempo, né? Porque eu trabalhava em outros lugares. Hoje eu ainda trabalho, mas assim, eu trabalho menos, para ver como é que eu conseguiria conciliar os estudos. E, de fato, eu comecei a estudar no ano passado, em agosto de 2018. Então, basicamente isso, meu começo. Muito bem, muito bom. Dom Lucas, por favor, enlighten-us. Sou formado em Relações Internacionais pela UNB e entrei na
na UNB já decidido a ser diplomata. Esse foi um exemplo que eu tomei quando eu estava no colégio, né, participando daquelas simulações da ONU, onde tudo é bonitinho, todo mundo é feliz e amigo, mas na verdade, né, as coisas não são bem assim. Mas entrei na faculdade decidido a ser diplomata, mas como a Karen falou, né, preciso decidir, né. E estagiei no Itamaraty para decidir se realmente era o que eu queria. Eu estagiei lá em 2010, na divisão das Nações Unidas, e foi perfeito, né. Era lindo, maravilhoso, mas, né, final de graduação, né, tive que largar o estágio também. Muito triste. E me formando, trabalhei no aeroporto de Brasília, porque concurso, né, como a gente bem sabe, esse concurso é longo prazo, então dificilmente eu conseguiria, no final de graduação, ter estudado o suficiente para passar no concurso. Então, trabalhei no aeroporto de Brasília, uma empresa aérea americana. Então, assim, acho que me ajudou muito além do treino do próprio idioma, né, que era forçado, entre aspas, né, a treinar meu inglês, meu espanhol, meu francês e outros idiomas também tivessem ali na frente. Mas dedicado ao concurso mesmo desde 2016, quando eu me estressei demais com o aeroporto e falei que não quero isso mais para minha vida. E, né, foi uma união de interesse, né? A gente estava estressado com o aeroporto e resolvi voltar a estudar decentemente para o concurso. Porque antes eu fazia as provas, mas sem obrigação nenhuma de passar, né? Então, fui demitido do trabalho, então, dedicado ao concurso desde 2016. E as últimas duas provas foram um grande crescimento nesse sentido. Eu acho que justamente quando eu realmente aprendi a estudar, aprendi a selecionar conteúdo, aprendi a planejar-me de forma decente, que eu acho que se a gente não constrói uma base, quando vai estudar concurso desse, a gente não adianta, né? Como o pessoal, né? Estudei 8 meses e passei. É um ponto totalmente fora da curva, né? Se a gente vai querer basear a nossa experiência, nossa organização em pontos fora da curva, a gente vai ficar viajando e não passa. Então, é isso. Muito bem. Eliseu Oliveira, meu caro colega, compartilha. Ué, eu comecei, bom, meu nome é Eliseu, né? Eu comecei a estudar para o CACD em 2017, mais ou menos. Já um pouco diferente da grande maioria, eu já estava no que eu, ou pelo menos erroneamente, considerava velho para isso, né, Thiago? Eu já tinha 29 para 30 anos, e aí um dia eu estava insatisfeito com a minha vida e eu decidi que eu queria ser diplomata. Eu já tinha visto isso quando era jovem, mas sempre muito aquém sempre achei muito aquém da minha capacidade. Alguém já tinha me dito isso, que disse para Karen, só você precisa querer, mas, gente, entre o querer e conseguir, tá ali uma lacuna difícil, mas factível, não podemos desistir. Enfim, eu tive meu primeiro tropeço já em 2017 e levei em 2018. Este ano eu não prestei a prova, por motivos pessoais, mas eu tenho uma filha, então eu estou aqui para dizer para vocês que é só querer, tem que estudar. Ainda não posso dizer que consegui, mas estamos estudando. Muito bem, muito bem. Bom, já que todo mundo me falou, sobra a mim também falar. Eu também comecei a estudar velho, por assim dizer. Eu vim para o CACD quando eu fiz 30 anos. Exatamente no ano que eu fiz 30 anos. Num longínquo 2012. Naquele dia, eu tinha acabado de ter sido demitido. Eu sou formado em turismo e tenho mestrado em planejamento urbano. Então, tranquilo, cara. É toys. E eu tive uma briga com o chefe. Não tive briga nenhuma, na verdade. O chefe, então, eu fazia eventos, então é sempre um negócio muito estressante, sempre muito na borda da faca. Então, as pessoas são muito brutas. E esse chefe era uma pessoa muito bruta. E ele virou e falou assim, olha, você é a pessoa mais burra que eu conheço. Foi a pior contratação que eu fiz na minha vida. Eu olhei para ele e falei, gente, o que eu tô fazendo aqui, esse imbecil falando assim comigo? Eu falei, você tá me demitindo? Ele falou, tô. Eu falei, então tá bom. Aí levantei ele, não, senta aí que eu não acabei, que não acabou. Na hora que você falou, tô te demitindo, acabou a nossa conversa. Eu fui. Morava em São Paulo e fui comer um sushi.
Quando eu saio do metrô da Liberdade, tem lá um boneco de um outro cursinho, tá vendo? Venha ser diplomata. Por ordem do destino ou não, aquele mesmo dia, eu fui lá, então, vi o papel de vocês ali, como é que é isso aí? A diplomacia sempre foi uma coisa muito viva na minha vida. Primeiro porque o meu pai mudava muito, ele é engenheiro químico e trabalhou a vida inteira rodando o país, então, e a gente morou algumas vezes em fronteira, eu passei a minha infância inteira na fronteira com a Bolívia, então, e Corumbá é uma cidade que tem muito estrangeiro, então na minha turma de quarta série tinha filhos de sírios, de libaneses, de ingleses, de bolivianos, então aquilo ali sempre era muito natural para mim, conviver com aquele tanto de gente. Um dia a gente parou para conversar, eu e meu irmão, a gente falou, você já pensou, né? Os nossos colegas de classe tinham lá, claro, Carlos, Fernandos, mas tinham Tarranes, tinham Suleimãs, tinham Pablo Hernández, tinham gente de todo lugar. E esse sonho foi amortecido pela ideia de, eu preciso formar primeiro para depois fazer isso. Né? A juventude, né? Não, imagina, eu quero trabalhar e ganhar dinheiro. Foi fazer turismo. Alguma coisa estava errado nessa frase. E aí eu entrei. Tem uma aula começando agora, uma aula de História do Brasil. Qual não? Estava lá, menino Sheldon João Derivo. Boa tarde. Vou aqui contar para vocês, desfazer a história que a tia Maricota contou para vocês. Vou começar aqui na chegada da família real e Cocota, aqui... tia Cocota. Tia Cocota. A Maricota é o nome. Maricota é o nome. Exatamente. Maricota é o nome inteiro. E aí, quando ele acabou aquelas 2h30 de surra, né, intelectual, eu falei, meu Deus do céu, eu quero muito fazer isso. Muito, 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 muito. E pronto. E aí foi. No ano de 2012, isso era fevereiro, eu fiz o CACD sem estudar absolutamente nada, eu só tinha visto aquela aula, fui ver, só para testar como era o meu conhecimento. Quando eu abri a prova de português, eu tive uma crise de riso, de desespero, e na hora que eu estava saindo, a mulher perguntou, o que foi, meu filho, que você estava rindo? A prova estava fácil? Eu falei, não, estava escrito tudo na minha língua e eu não entendi absolutamente nada do que ela estava perguntando, eu achei isso incrível. E a mulher olhou para mim com a cara assim de tá? Mas aí a diplomacia ela te abre alguns caminhos que são muito interessantes. Eu acho que morar em Brasília cobre uma lacuna que a Ana, a Karen comentou. Os diplomatas eles existem, eles andam na rua, eles estão aqui e eles são pessoas absolutamente normais. Inclusive esses pontos fora da curva, inclusive esses são os mais normais possíveis. Se vocês nunca tiveram a oportunidade de ouvir um cara igual o Bruno Rezende, Laura Della Mônica falar, por favor, ouçam e vejam como eles são ordinários, no sentido de comuns. São pessoas que se esforçaram, mas são absolutamente comuns. Isso é um ponto que eu sempre gosto de deixar claro. Vocês vão ver, pessoal, agora que os nomes de vocês vão aparecer na tela, por um sentido só. Se isso é uma roda de conversa, precisamos todos conversar, não é isso? Deixe-me aqui botar todo mundo. Jesus, entrou muita gente aqui, não. Daniel, César, Jéssica, Paula, Rafael, Daniel de novo, Carol, Camila. Rafael, por algum motivo, eu não estou conseguindo botar ele para falar, mas tudo bem. Bom, isso tudo, e eu queria pegar uns ganchos aí que eu fui ouvindo, que eu achei muito interessante. O primeiro de todos, eu acho que todo mundo aqui que já estudou, ou estuda para o CACD, ou pretende estudar, vai ouvir, ou já ouviu, que é o fenômeno Banco do Brasil. Eu já explico para vocês. O fenômeno Banco do Brasil é basicamente o seguinte. Você está estudando para o concurso, você decidiu, você fez a decisão. Você sabe que é um projeto de médio e longo prazo. A gente
está falando aí de 3 anos de estudo para mais. E aí, de repente, quando você está estudando, alguém vira para você, um tio, seu pai, seu irmão, "Ô, você viu que abriu um concurso do Banco do Brasil?" Então, esse é o efeito Banco do Brasil. Vocês vão... Você viu que abriu um concurso da Caixa? Da Caixa também acontece bastante. Ou abriu um concurso da Prefeitura, não sei o quê. Será que o que você estuda não dá para fazer isso? E eles ficam sempre muito horrorizados com a resposta de não. Mas como não? Você estuda tudo e tudo não dá para fazer isso? E até você explicar que não é correlato, sem parecer absolutamente snob, é uma tarefa um pouco desafiadora nesse sentido. Isso tudo, gente, para abrir a nossa conversa da importância dessa decisão. O CACD, ele é muito mais que um concurso. O CACD é uma escolha de vida. A carreira diplomática não é uma carreira de serviço público, é uma carreira de serviço de Estado. E isso é muito diferente. Tem vários fatores que é importante você levar em consideração. O primeiro deles é que você vai passar metade da sua vida fora do seu país. Nem sempre no lugar que você mais queria ir. Faz parte do processo. E depois que você... Acho que foi a Karen que falou. O CACD ele cobra muito caro. Não só em cursinho. Ele cobra caro em tempo, ele cobra caro em relações pessoais, ele cobra caro em saúde mental, que a gente falará ainda hoje, ele cobra caro em você em relação consigo mesmo, e ele cobra caro no seu ciclo de amigos. Quando eu cheguei aqui, quando eu comecei a estudar em 2013, eu fazia evento em São Paulo. Você imagina a quantidade de gente que eu não conhecia. Qual não foi minha surpresa? 10 meses depois, eu tinha reduzido o meu ciclo de amizade a 30 pessoas. E aquilo foi muito pesado na minha cabeça. Porque, peraí, eu conhecia todo mundo e agora eu não conheço ninguém. Quando eu cheguei aqui, eu falei com um diplomata, o Vitor Toniolo. Foi a pessoa que fez o passeio comigo no Itamaraty. Conheci ele do Facebook e um dia ele se dispôs para ir lá. E se algum dia você pensar em desistir do CACD, fala com o Vitor, ele te convence de volta assim, 3 minutos. É muito bom. E eu comentei isso com ele. Ele falou, olha, Thiago, eu perdi todos. E quando eu formei, eu fiz um tanto de novos amigos. Mas os que importavam sempre estavam lá. Porque essas pessoas entendem o que você está fazendo. Então, eu acho que isso é o primeiro ponto. Um segundo ponto que me chama bastante atenção e que eu sempre ouço quando as pessoas vêm falar é tipo, não é para mim. Eu sou formado em história, eu sou formado em turismo, eu sou formado em química, eu sou formado em Deus sabe o quê. O que o CACD pede mesmo é um diploma superior. Ele não especifica a carreira de diplomas. Não, mas a pessoa que estuda direito, ela tem muito mais facilidade com direito internacional e direito interno. Fato. Assim como a pessoa que estudou letras, ela tem muito mais facilidade com português. E se ela tiver especialização em língua inglesa, ou língua espanhola, ou língua francesa, também. A pessoa que estudou geografia. E assim sucessivamente em todas as carreiras correlatas. Isso quer dizer que a pessoa que estudou turismo não consegue passar no CACD? Não. Inclusive, tem 2 turismólogos dentro da carreira diplomática hoje. E tem vários historiadores dentro da carreira diplomática. Isso tudo eu acho que é consequência de um processo de endeusamento que aconteceu com o concurso. Logo depois das 100 vagas. Thiago. Oi. Eu acho que é até interessante a gente colocar que esse tipo de preparação fora do cursinho, ou no caso de graduação, sequer garante qualquer tipo de vantagem. A gente conhece
amigos, tantos amigos pessoais e tantos formados em Se direito ou em relações se fosse assim, internacionais. todo ano só entrava RI Exatamente. e advogado. Diga, Exatamente. Laís. Pode falar. Bom, gente, oi, boa noite. Eu agradeço essa roda de conversa. Eu sou a dona do projeto Diplomacia no Instagram, então é a primeira roda de conversa que eu assisto. E eu quero comentar sobre isso, sobre esse negócio de ensino superior, porque sempre me perguntam se é para fazer RI ou direito. Hoje mesmo eu respondi uma pergunta que o menino fazia odontologia. E aí eu dei o exemplo de um médico que é diplomata agora, que ficou 4 anos trabalhando como médico e fazendo curso ao mesmo tempo e só trabalhando e com a família. Só a família, a mulher e 2 filhos. E aí eu lembro assim, gente, a gente tem que abrir mão de muita coisa e principalmente quando me perguntam, porque, sabe, 8.000 seguidores e sempre tem essa pergunta, o que eu tenho que fazer para passar? E aí eu falo, gente, ensino superior não ajuda nada. Eu faço RI na UFRJ, é totalmente acadêmico, não é nada para CSD. Acho que não tem nada para preparar para o CSD quanto um cursinho. Acho que o cursinho é o essencial. E quando o Thiago falou de história, não só qualquer curso assim. Eu acho que qualquer curso ajuda, mas o que prepara mesmo é o cursinho e a força de vontade da pessoa. Exatamente. Você tocou num ponto que existe uma equação que há algum tempo eu cunhei do seguinte nome, que é a equação tempo bunda cadeira. É esse T que você fica estudando que vai fazer você entrar ou você não entrar. O CACD, eu gosto de imaginar ele como um processo de trainee bizarramente difícil. Porque você não está entrando para uma função pública. Você está entrando para uma escola. O Instituto Rio Branco é um mestrado profissional que você faz, no qual você vai ser... E eles não querem que você esteja pronto, nem nada nesse sentido. Eles simplesmente querem que você esteja ali dentro. Porque o processo de formação de você, diplomata, é eles que vão fazer. E garanto com você, há 4 anos que eu moro aqui em Brasília, não conheci ninguém que entrou no Instituto Rio Branco que permaneceu a mesma pessoa. O processo de institucionalização da pessoa é um negócio muito forte. E me parece absolutamente necessário. Vou agora abrir para os colegas panelistas. Tenho uma pergunta para vocês. Quais foram as 3 maiores dificuldades que vocês encontraram para estudar para o CSD? Para começar, quando vocês começaram, o dia da decisão, tipo, olha, além de contar para o seu pai e para sua mãe, esperar aquela cara de oi? Mas você nunca estudou, meu filho. O que você está fazendo? Você é louco. Diga lá. Olha, para mim, nem foi a minha decisão de prestar o concurso, porque eu sempre gostei de estudar e tal. Mas a primeira, assim, foi o alinhamento de expectativas. A minha mãe, a minha família, no geral, né? Pensa que é um concurso que eu vou passar em 1 ano, sabe? Que eu vou passar em 1 ano, 2 e tal. E eu falo o tempo todo para eles que a média de desaprovados costuma ser de 4, 5 anos e tal. Então, quando eu tive essa conversa, eu perguntei, né, se teria condições, além do alinhamento de expectativas. O meu segundo maior entrave foi o financeiro. Então, eu já fui levando as 2 questões. Será que tem condições de eu ficar 1 ou 2 anos parada depois da faculdade? Depois, se eu não conseguir, eu vou começar a trabalhar de fato, mas ela sempre me deu apoio. E isso é uma coisa que eu não posso reclamar. Tem aquelas caras normais, né, e tal, mas é o meu maior apoio. E a terceira questão, quando eu comecei a estudar, eu acho que foi a carga acadêmica, por onde começar, né? Aí eu vi o pôster do bonequinho também, eu pensei, vai ser esse cursinho aí, porque é 100% de aprovação.
E foi por aí que eu comecei, mas depois desse 1 ano de cursinho eu vi que tinha muitas outras opções. Não, a gente não precisa seguir um caminho, tem muitos outros caminhos, porque cada pessoa é uma pessoa, não tem como eu comparar a trajetória de uma outra pessoa com a minha, né? Com certeza. Então, até eu acho porque que 100% das pessoas que bebem água morrem. Mas, né? A beleza da contabilidade é essa. Bem colocado, tudo encaixa. Mas eu acho que seus problemas são a base. Não sei se é a Santíssima Trindade ou o Santíssimo Desafio, mas é fato. Karen, por obséquio. Bom, o meu começo é meio complicado, né? Eu falei que eu demorei ainda uns 2 anos para começar a estudar, porque essa decisão assim foi um pouco difícil, ainda mais estudando para o mestrado, eu já não dava conta do mestrado, então começar a estudar para o CACD ao mesmo tempo, assim, era impensável. Então eu esperei terminar o mestrado para depois pensar nisso, né? Então esse tempo que eu estava no mestrado me deu um espaço para eu conseguir me organizar. Então, eu comecei a me organizar financeiramente, aí juntando dinheiro, porque eu sabia que ia ser muito caro, eu tinha pesquisado, eu tinha visto que os cursos eram muito caros, e eu não tinha os meus pais para me ajudarem, na verdade. Tenho essa cara de 15 anos, mas eu já não moro com os meus pais há algum tempo, então eu sou casada, e eu tinha que resolver isso em casa, né? Porque eu trabalhava em 3 lugares na época, nessa vida corrida de professor, e assim, não tinha como eu estudar e trabalhar ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo eu não podia parar de trabalhar porque eu não ia conseguir pagar os cursinhos. E aí eu fiquei nesse grande dilema, o que fazer da minha vida nesse momento? Como é que eu vou me organizar? Não tem jeito. E aí muita terapia, muita serenidade para conseguir colocar as coisas em cima da mesa, se organizar, ver, não, dá para organizar. E discutindo em casa também, eu acho que esse foi o primeira grande dificuldade, né? Chegar em casa e falar assim, olha, então, querido, eu quero largar o meu emprego porque eu vou estudar, porque eu quero ser diplomata, né? E aí a gente vai ter que dividir as contas de uma maneira um pouco diferente. E assim, é meio pesado, sabe? Eu tava casada por muito pouco tempo. E eu lembro até que eu tava conversando com o João sobre isso, que eu falei, João Daniel, eu falei, João, como é que eu vou fazer isso? Porque, sei lá, eu sou casada, como é que eu vou abrir mão do meu trabalho? Porque ele falou assim, com esse trabalho todo aí você não consegue estudar. E o João é aquela pessoa séria, ó, não dá, muita coisa, 30 horas por semana? Não, isso não dá não, tem que ver alguma coisa aí para você mudar. E aí cheguei em casa e falei assim, não, você tem que fazer, seu marido tem que participar disso, isso tem que ser uma decisão em família. Você tem que sentar, é um projeto de longo prazo, conversa com ele e decide isso. E assim, o bom é que eu tive um apoio muito grande, assim, não só dele, mas da minha família e tal. Eu acho que isso é muito importante também, porque, como você mesmo disse, Thiago, é um projeto de muito longo prazo e ele implica muitas questões, suas relações pessoais, questão financeira, né? Então, é muito bom ter apoio das pessoas que estão próximas de você. E eu acho que, assim, essa é uma das partes fundamentais nesse processo todo, porque fazer isso tudo sozinha é muito difícil. Então, ter alguém que entenda que você não vai conseguir sair qualquer dia da semana, não vai conseguir ficar acordado até tarde, porque você tem que estudar, assim, isso é muito importante. Então, acho que esse foi o primeiro grande problema, que graças a todos os deuses deu certo. E o segundo grande problema foi como que eu vou me dar conta de todas essas matérias. Eu não sabia nem por onde começar. Eu falei, e aí? Eu olhava e falava, não sei isso, eu nunca ouvi falar disso na minha vida também. E aí eu decidi contratar um cursinho que desse conta de tudo, que dizia dar conta de tudo. Só que, assim, é impossível. Você consegue... Eu acho que foi bom, por um lado, porque deu para ter um panorama de todas as matérias. Mas, assim, você não consegue aprender plenamente. Acho que o segundo ano é o ano que você vai olhar para as matérias e falar, olha, nessa eu tive mais dificuldade, eu vou ficar nessa. Nessa também, sabe? Você tem que começar a selecionar melhor. O primeiro ano é muito difícil para selecionar, porque é a primeira vez que você está vendo aquelas coisas todas. Então, assim, isso foi muito difícil para mim no começo, selecionar as matérias, né? E lidar com as línguas. Acho que é o terceiro grande problema que eu ainda estou tentando ver como que eu vou organizar isso, porque
a gente acha que não, antes a língua era a terceira fase, né? Agora já está na segunda. Então eu falava, não preciso lidar com o francês, com o espanhol agora. Mas espanhol, gente, quando o brasileiro fala espanhol, desculpa aí, Thiago, mas assim, fala portunhol, né? Não precisa pôr espanhol. E aí você vai olhar o texto e vai falar, caraca. Olha, outra língua, que louco. Pois né? Então, assim, eu acho que são esses dilemas iniciais. E, assim, e você tá saudável para conseguir lidar com todas essas questões ao mesmo tempo. Então, assim, ter que ter um cronograma, organizar isso, manter uma certa cadência, né? Porque eu acho meio, às vezes, clichês, as pessoas falam, não, porque ser assedista é tipo maratonista, porque você tá correndo. Cara, vocês estão de sacanagem falando maratonista, mas, assim, no fundo, assim, tem algumas coisas em comum. Você não pode vir com todo gás no começo, porque você não vai chegar no final. E, assim, eu acho, para mim, uma das coisas mais difíceis é conseguir manter uma cadência. Você manter uma constância ao longo da semana, porque ficar em altos e baixos é muito frustrante. Eu acho que lidar com isso... Acho também... Mas tem muitos problemas, gente. Já falei mais 3. Desculpem. Depois eu falo mais problemas. Eu não tô te ouvindo, Thiago. Agora sim. Eu tenho um spoiler para dar para vocês. É muito, desculpa, nenhum cursinho trata tudo. Nenhum. E nenhum cursinho trata tudo por um ponto só. O cursinho não estuda. Quem estuda é você. A partir desse pequeno problema paradoxal, eu quero que vocês... Eu gostaria... Eu estou nessa estrada há 7 anos. Esse foi o primeiro ano que eu não fiz CACD por motivos de família. Não que eles brigaram e falaram, não vai fazer, senão a gente deserda, nada disso. Mas foi um ano muito diferente, por um ponto. CACDista tem 2 anos novos, né? Um é o 31 de dezembro e o outro é o dia do TPS. Ali começa ou termina o seu ano. O fato é isso. Então, para a gente pensar nesse aspecto, é fundamental que vocês... A gente vai falar de planejamento, claro, mas não é um concurso pro Olimpo. Ninguém ali recebeu uma iluminação, o Barão não baixou durante a prova, não foi a Maria José que entrou na mão da pessoa e começou a escrever. É gente normal. É gente absolutamente normal, como eu e você. Mas diga lá, Lucas, quais os problemas? Vamos lá. Acho que o primeiro realmente é aprender a estudar, porque, né, a gente sai da faculdade, né, com aquela coisa assim, escrevi artigos acadêmicos, eu sei isso, eu sei aquilo, né? A gente se prende a essa experiência anterior achando que vai bastar, mas na verdade não é bem assim, né? Então, a gente precisa, pelo menos eu falo por mim, né? Eu tive que aprender a estudar de novo, né? Também tanto pelo fato de ter parado durante os tempos, né, de aeroporto, eu estudava quando dava, né? Mesmo que eu tivesse uma jornada apenas de 6 horas, mas era eu trabalhava por escala, então, né, estudava, se sobrasse tempo eu estudava. Então não era uma coisa constante, né, como a Karen falou, né? Mas tive que aprender a estudar, do zero mesmo, né, como você falou, né, Thiago, sentar na cadeira e ficar estudando, lendo, fazendo resumo, enfim, diferentes métodos, né, de estudo. Né? Tive que aprender a me organizar também, porque justamente você olhar para a sua semana e falar, cara, eu consegui estudar aqui eu tenho que ir para academia, aqui eu tenho que estar com a minha família, aqui eu tenho tempo para mim mesmo, né? E organização para uma coisa dessa é tudo. Se a gente não se organiza, a gente não consegue planejar, não consegue dar um passo em frente, né? Então a gente precisa ter organização, né? E além de aprender a organizar, estudar e organizar, entender que isso é prioridade, né? Já que eu decidi que é prioridade na minha vida, então tudo que eu coloco e chegar em volta que não é prioridade, eu vou ter que ter a paz de falar, não, isso não é agora, eu não preciso disso agora, né? Segundo problema, largar, né, como bom perfeccionista que eu gosto de ser, de largar a ideia de que tem que ser para ontem, né? A aprovação do concurso é para ontem, né, que eu organizei a minha vida bonitinha quando me formei na faculdade, de que até os 28 anos eu estaria casado, diplomata, feliz, sorridente, pai de 3 filhos e tudo certo. Nenhuma das 3 coisas aconteceu, eu já estou chegando nos 30, né? Então, ano que vem eu faço 30 anos. Então, assim, né?
tive que me desapegar dessa ideia de que tem que ser para ontem. Eu acho que como é médio e longo prazo, mas é para tudo. É médio e longo prazo para saber estudar, de ter cabeça para estudar, de ter tempo para estudar, de ter condições para estudar. E por último, né, como falaram bastante, o financeiro. E eu falo bem que o financeiro não é só para o concurso em si, né, de ter dinheiro para custear cursinho, custear material, ou custear alguém, né, alguém que possa sentar durante 2 horas escutando todos os seus problemas de preparação, né, e ter a paciência de te ajudar a se preparar. Então, o financeiro é para tudo. É de você, como a gente fala, né, pessoas que, no meu caso, que puderam largar o trabalho para poder estudar diretamente para o concurso, de ter a paz de falar assim, cara, eu não tenho mais o dinheiro que eu tinha quando eu trabalhava. Então, eu não tenho mais a mesma liberdade de falar assim, nossa, realmente estou estressado, quero jogar tudo pro alto, de pegar um avião e passar o final de semana fora. Eu não tenho mais isso, porque afinal estou desempregado, né? Então, o financeiro como eu falo, é uma escolha muito séria, estudar para esse concurso, porque você vai ter que abrir mão de muita coisa. E se você vai ter a cabeça de abrir mão disso tudo, né? E de, realmente, você precisa lutar para ser uma pessoa melhor nesse sentido, né? De ter cabeça para encarar uma jornada como concurso. Mas, como o Thiago bem falou, é possível. As pessoas passam. Então, né, é uma grande revolução, às vezes, na cabeça das pessoas estudar para um concurso desse. Que você precisa se despedir de muita coisa em busca de algo tão grande, mas que é possível, que é a aprovação no concurso. Exato. Exato, exato, exato. O Eliseu sumiu no meio de tantos nomes aqui, mas eu achei. Tô aqui. Opa. Fala que a gente te escuta, Eliseu. Na realidade, a gente tem que complementar isso que todo mundo está falando, mas para mim, uma dificuldade que eu tinha quando eu fui atrás e entender como funcionar foi o nivelamento. E acho que isso é uma coisa muito importante que todo mundo que está começando tem que entender. Não é porque eu sei fazer o que eu sei do concurso. Tá entendendo? O que pede nesse concurso é muito além do que, muito além, aliás, muito além do que aquilo que a gente aprende. Então, eu perdi no primeiro ano com essa mesma ideia que todo mundo tem, que o Lucas citou, que o cara citou, de achar que você vai conseguir passar, e aí quando você chega na prova você vê que não é isso. Ajuda muito ainda. Então, foi algo... Eliseu? Tô aqui. Tá. Sua voz está cortando um pouquinho. Na minha internet está meio ruim, mas enfim. Então, a questão do nivelamento foi algo que pegou muito. Outra coisa foi... E aí, junto com isso, por onde começar, né? Então, você acaba comprando 1 milhão de livros. Então, assim, eu tenho a biblioteca com, sei lá, não sei te falar quantos volumes, cujos quais eu não li um terço da metade. Então, você acaba gastando muito também com livro e com material, com cursinho, com tudo mais, e você acaba não dando conta. Algo que pegou muito para mim, basicamente na metade do ano passado, um pouquinho antes, foi a época que eu mais pirei em relação ao concurso, foi porque nisso de sentar a bunda na cadeira e estudar, eu achei que eu tinha que fazer só isso. E isso foi algo que pegou muito, porque eu parei de sair, eu parei de conversar, eu acabei criando uma crise dentro da minha casa, porque eu fiquei muito fissurado só em estudar também, e aí eu não assistia TV, eu não lia outra coisa que não fosse relacionada ao concurso. Adoro literatura, eu não lia nada mais sobre isso, eu só lia coisas que estavam relacionadas. Então, entrei para um mundo que, de certa forma, eu não estava preparado. Não estou falando que isso não tem que ser feito, estou falando que eu não estava preparado para isso. E eu acabei, isso fez muito mal para mim. Fez muito mal para mim. Naquele momento me fez muito mal. Eu tinha que conciliar o trabalho com uma filha pequena e tempo de estudo. Então, minha vida acabou de criar uma rotina que mais atrapalhou do que necessariamente ajudou. E eu não sei, alguém falou em relação ao trabalho, é mais difícil para quem trabalha, mas de certa forma eu vi muita gente falando depois, ao longo da preparação, que as pessoas conseguiram até estudar melhor depois que estavam trabalhando. Desculpa. Depois que estavam trabalhando, justamente porque você acaba deslocando a sua cabeça um pouco fora
só isso, né? De ver só isso. Acho que isso é importante a gente falar também. E a questão financeira, cara, eu acho que isso pega, pelo menos para a grande maioria, porque é um concurso muito caro, porque demanda muito material, os cursinhos não são baratos também, mas e é isso que o Thiago falou, eu acho que é uma preparação de longo prazo que você vai ter que andar por vários caminhos aí, então acho que é isso. Pois muito que bem. Eu não vou falar quais foram as minhas dificuldades, porque eu acho que são basicamente as mesmas que todos enfrentamos aqui. E vale dizer que essas dificuldades elas existem hoje ainda, tá? Ah, existem. Elas vão mudando. Ainda. Elas vão mudando de forma, na verdade. Sim. Até hoje é muito difícil conciliar o trabalho com estudar e conseguir sentar e estudar e não pensar em outras coisas. Exato. Com isso, eu anotei 3 pontos aqui que me chamaram bastante atenção que vocês falaram. Um é planejamento, que todo mundo conversou. Planejamento e método, na verdade. Aprender a estudar de novo. Um segundo, priorizar. Saber fazer escolhas. Né? Escolher. E o terceiro, eu não vou nem falar de línguas agora, porque vai parecer muito clubismo. Então eu vou deixar isso para mais tarde. Para quem não sabe, eu sou professor de língua espanhola. Então, eu sempre defendo isso. E o caso de por onde começar. Eu queria tecer alguns comentários rapidinhos sobre isso. Eu vou começar por onde começar. Quando eu entrei para o CACD, existia ainda um costume... Bom, primeiro não tinha cursinho online. Então, você tinha 3 cidades. Se você quisesse estudar, você podia ir. São Paulo, Rio ou Brasília. Só tinha cursinho presencial. E se não tinha cursinho online, você imagina PDF. Dito isso, os cursinhos eram pensados para um modelo de 100 vagas. Então, se você tivesse 100 vagas, a maneira que você estudava era uma maneira completamente distinta do que hoje a gente estuda. Então, tinham vários resumos, pedaços de livros que só tinham num lugar que tirava xerox, tal, etc. E aí, calhou que um dia eu juntei, sei lá, um terço do meu FGTS, cheguei naquela simpática copiadora e falei, eu quero tudo. O cara olhou para mim, ele, mas você vai ter como carregar? Eu falei, não, mas por isso vocês entregam em casa. O cara, não. Eu falei, tá bom. Aí paguei um táxi para carregar e tal. 4 anos depois, eu levei para uma usina de reciclagem de papel todo esse material. Purificação. Exato, só fogueira da libertação, como diz um colega meu. Isso tudo quer dizer o seguinte, às vezes a gente entra na carreira pensando que você vai aprender tudo de uma vez. E tudo, e aquilo vai entrar e vai ser incrível, e você vai se transformar nessa mistura de James Bond com Indiana Jones, vai ser incrível, você vai conhecer o mundo e vai ser... Então, vai ser incrível, tenho certeza. Essa é a única frase que eu tenho certeza disso todo contexto. Mas, antes de você entrar, eu acho que hoje existem métodos que a gente pode usar que são muito úteis para a gente medir a temperatura da água. O primeiro de todos, o IDEG também tem um serviço de aconselhamento pedagógico. Também é gratuito, é só se inscrever lá no site. A gente tem essas conversas semanais com as pessoas. A primeira coisa que eu falo para qualquer um que quer fazer o concurso é faça o TPS. Senta um dia na sua casa, com 3, 4 horas à sua disposição, e faça o TPS. Eu não sei se todos que estão aqui já fizeram o TPS, ou se já tiveram a oportunidade de fazer um TPS. Se ainda não tiveram, o façam. Por quê? O TPS te traz 2 pontos muito importantes. Primeiro, o que você sabe, o que a sua bagagem te traz até hoje. E o segundo, ele te mostra
em cores muito vivas o tamanho do desafio. A partir daí, beleza, é isso mesmo. Vou entrar nesse negócio. Existem opções agora, inclusive foi uma coisa que o IDEG pensou só no ano passado, depois de 11 anos de estrada quase, e nenhum outro tem isso, que é um tal de curso de nivelamento. Esses cursos de nivelamentos a gente pensou exatamente porque a Ana é formada em Direito, a Karen é formada em História, o Lucas é formado em RI, eu sou formado em Turismo. A base que a Ana tem em Direito não é nem próxima da base que a Karen tem em História, nem próxima da base que o Lucas tem em PI. Que não é nem próximo, por exemplo, de saber, né, quais são os códigos de todos os aeroportos. Se bem que o Lucas sabe, né, trabalhou lá também, uma das qualidades de ter formado em turismo. Mas geografia a gente conhece um pouquinho. Então, é necessário que vocês, que antes de entrar, eu acho que até porque não é um curso caro, e tipo, já avisando aqui, quem se inscreveu aí, vocês vão ganhar 20% de desconto no curso, aí tipo, acho que sai R$40 cada curso, uma coisa assim. E é um curso de 7 aulas, 6 aulas de 2 horas. Depende do professor. Tem uns que dão 2 horas, tem uns que dão 3 horas. Tem o Luigi que está dando até agora esse curso. Um dia o Luigi vai me matar de tanto bullying. Nivelamento de história, né? Exatamente, nivelamento de história. É basicamente 2 anos de curso. São só 14 horinhas com o Luigi. Então, o curso de nivelamento de história é de 1 ano, só para avisar. Sacanagem. Então, eu acho que vale. Pode ser que ali seja um ponto que você consiga ver o que, mais uma vez, medir a temperatura da água. Estudar para o CACD demanda muito do seu intelecto e demanda muito do seu físico. Ficar sentado numa cadeira, lendo, vendo aula, fazendo exercício, é um saco, em bom português. Estudar, até o momento que fica legal, é muito difícil. Mas eu garanto a vocês que tem um momento que fica muito legal. Quando as matérias começam a fazer assim, putz, é lindo, é lindo. Eu acho que é a primeira eureka que você tem estudando. Quando a aula de economia encontra a de geografia, que encontra direito internacional, que bate ali em história, lindo, amor, muito bacana. Então, eu começaria por aí. Como começar? Eu começaria vendo aonde eu estou. E a partir do momento que eu sei aonde eu estou, eu posso direcionar para onde eu vou. E aí, poxa, eu trabalho o dia inteiro, então eu tenho 4 horas para estudar por dia. Acho que eu vou contratar 8 cursos teóricos e 3 de exercício. Então, eu acho incrível essa galera que gosta de sócio, investidor em cursinho de preparação para carreira diplomática, mas não é assim, né? Like a G6, né? Mas não é assim que a banda toca. Vocês precisam pensar, vocês não, a gente precisa pensar que é um princípio econômico. A vontade é infinita, mas o recurso é escasso. Então, escolham bem o que vocês vão fazer. Se o seu pior resultado no TPS foi história, vá fazer. É preferível que você faça um curso de história, bem feito, lendo, aprofundando, fazendo suas anotações, do que você contratar 5 cursos que você não vai ver. Ou 3 cursos, vou fazer PI, História Mundial e História do Brasil. Então, não vai dar se você só tem 4 horas por dia para estudar. Porque só de aula semanal disso aí, a gente está falando mais ou menos de 10 horas, se não mais. Se a gente for pensar em leitura, a gente está falando de pelo menos mais umas 10 horas. Isso é toda semana. E eu não estou falando isso para desanimar ninguém. Muito pelo contrário. Eu estou falando isso para explicar que, tipo, a ideia das conversas é mostrar que do lado de cá do balcão, eu tenho a vantagem de estar literalmente, né, com o pé em cada lado do balcão. Então, eu
posso falar como professor e posso falar como CACDista, a gente não quer o seu dinheiro. Ninguém no cursinho está ficando milionário e ninguém está aqui para fazer você ficar 8 anos dentro do cursinho. Não existe melhor propaganda para o cursinho do que essa que levou pelo menos nós 3 aqui de cima para dentro daquele dedo do barão. 100% dos aprovados. Não tem propaganda melhor que essa. Todo mundo passou aqui, amigo. É só isso. Você que não sabe de nada, a primeira conclusão é, uai, né? É aqui, né? Achei a porta da mina. Mas como toda mina, né, tem muito salão e sempre vai para baixo até a gente descobrir para onde a gente vai. O que me leva ao segundo ponto do método. Tem muita gente que estuda muito bem vendo aula e fazendo leitura. Tem muita gente que estuda e para entender a leitura precisa fazer um resumo. Tem gente que estuda, faz fechamento. Tem gente que estuda e dá aula daquele assunto para ele mesmo, para o cônjuge, como diria um ou outro, para 1 milhão de pessoas. Tem um colega que tem uma filha de 2 anos que ele dá as aulas de PI para ela. Senta lá, eles estão brincando de chá e ele fica contando sobre, né, o Bretton Woods para a menina e a menina acha aquilo incrível. Né? Mas, então, o importante, às vezes, e uma dica que eu dei para ele foi o seguinte, às vezes a gente não tem plateia, liga a câmera do computador, grava você falando, grava você dando essa aula para você, em algum momento veja e depois compara o que ficou ruim, o que ficou bom. Isso é uma boa ideia. Mas o que eu queria falar de método é assim, cada um tem o seu. Eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente visual, então eu preciso escrever sobre aquele assunto. É a maneira que eu internalizo. Isso tudo para chegar num próximo ponto de não existe fórmula pronta. O CACD é um caminho muito longo, mas é um caminho que cada um tem que encontrar. O seu. O cursinho está ali, a Laís falou isso muito bem, eu acho muito difícil uma pessoa conseguir entrar no CACD sem um cursinho. Porque o cursinho, ele é o limite. É ele que te impede de chegar numa feira do livro e comprar 18 livros sobre a história da política externa brasileira. É ele que vai virar para você e falar, então, compra esse aqui do Eugênio Vargas e esse aqui do Amado Silva. E é isso aí. E é isso que você vai precisar. Você não precisa ler tudo não, tá? Lê só quando você precisar e faz suas anotações. É ele que vai virar e pegar, sei lá, quando você pega esse simpático calhamaço aqui, Maldita Guerra, saudades, né, cara? E vai contar para você que o que você tem que ler dele são 2, 3 capítulos num universo de quase 1000 páginas. Isso é planejamento. E planejamento você não precisa pagar para fazer. Planejamento você consegue, baseado em 3 coisas. No que você sabe, como você aprende, que é fundamental. Essa preparação é extremamente personalista e subjetiva. E não quer dizer que tenha que ser egoísta. Notem isso. Isso é muito diferente. Uma coisa é ser personal do que ser egoísta. 2, do tempo que você tem disponível. E 3, do dinheiro que você tem disponível para gastar. Não vamos ser hipócrita aqui de, não, o cursinho está a acesso de todo mundo. Não, não está. Porque é caro. E é por isso que eu acho tão legal, por exemplo, essa ideia do nivelamento. Porque com R$50, beleza. Agora, sei lá, 40, você consegue juntar R$40 e pagar e ver uma aula. E aquilo além de tudo, todas as primeiras aulas são gratuitas. De ver para onde você vai. E a partir dali, você se planejar. Eu tenho aluno que faz esse concurso há 12 anos. Eu faço há 7. Eu não pretendo desistir, e esse de 12 menos ainda. Esse ano, quando eu sugeri que eu não ia mais estudar, eu recebi uma ligação que poucas vezes eu ouvi tantos impropérios contra uma só pessoa. Porque existe e não tem nada errado de desistir, tá? Você pode desistir na hora que você quiser. Mas eu sempre brincava com uma coisa, e ele brincou comigo a mesma coisa.
Falou, porra, não é você que fala que o CACD é baseado no Bee Gees, né? How Deep Is Your Love? E é isso. Basicamente, enquanto a resposta for Yes, I do, segue. Porque, gente, você tem até 75 anos para ficar dentro dessa carreira. E todo ano tem CACD, assim como todo ano tem carnaval. Então, não... O que eu quero dizer é, a realidade do seu planejamento corresponde só a você. Um outro ponto do planejamento é façam planejamentos possíveis. Não sei se foi o Lucas ou o Eliseu que falou, não, eu faço uma belíssima semana, aí chega no final da semana eu cumpri um total de 2 coisas de uma lista de 120. E aí você se sente a pior pessoa do mundo. Não, mas eu vou fazer a lista da próxima semana. O problema é que a lista da próxima semana tem 118 coisas mais 120. E aí vai virando um ciclo no qual você se sente a pior pessoa do mundo, que você não consegue cumprir nem o que você prometeu. Imagine o resto. E aí entrar, mas eu não sou capaz disso. Não, mas olha ali, eu vi o discurso do aprovado e, meu Deus do céu, olha, tipo, ele estudou 18 horas, ele estudou 120 dias sem dormir dentro de uma caverna com uma lamparina, buscando a inspiração do Barão de Rio Branco. Então, não. Porque, estatisticamente falando, já que a gente estava comentando sobre estatisticamente, a pessoa que tem 16 horas para estudar livre durante 2 anos, eu garanto, ela não trabalha. E se ela não trabalha, ela tem uma rede de apoio atrás do tamanho do mundo. E a gente tem que partir do princípio que ter uma rede de apoio do tamanho do mundo atrás é um privilégio gigantesco, que uma parte muito pequena dos candidatos tem. Incrível, o rapaz teve foco, a menina teve foco, foi incrível. Mas assim, você não pode partir do princípio que isso é uma realidade. A realidade é que a maioria das pessoas trabalham, a realidade é que a maioria das pessoas tem uma porção de tarefa. E olha, se a gente for dividir aqui em gênero, o negócio extrapola a milionésima potência. Mulher, casada, filho, pressão social, pressão familiar, todas isso. Isso é um fator gigantesco e que está aí pegando todo mundo. E ninguém sabe como é sua conta bancária. Só você. Dito isso, eu queria chegar num próximo ponto, que é a pergunta... Laís, mas você ia falar alguma coisa. Eu vi que você abriu o microfone e fechou. Não, era só para desativar o som, mas eu tô gostando muito da conversa. Para mim tá sendo primordial, porque você chamou as pessoas certas que ao longo da minha... Nem posso falar preparação, mas eu ainda não me preparei porque eu preferi curtir a minha graduação, mas Sábia. eu quero fazer mestrado ainda, porque eu acho que RI não é preparatório, então é muito desfocado, então eu acho que o mestrado é importante. E aí eu quero fazer um mestrado em RI, principalmente porque eu gosto muito da área de migração, e fazer já a preparação para o CSD, mas eu ainda tenho que fazer o TCC. E aí eu fiquei curiosa, porque você, no seu Twitter, gente, pelo amor de Deus, seu Twitter é muito bom, eu fico vendo as notícias e fico assim, gente, sigam o Thiago no Twitter dele, pelo amor de Deus, só Não isso que eu sigam, pelo falo. amor de Deus, ali é a minha terapia. Fiquem longe, é terrível. Ai, desculpa, Thiago. Mentira, Desculpa. sigam. Vocês vão ver eu basicamente xingar o Cruzeiro e outras coisas que passam pela minha cabeça. Mas notícia sempre tem lá. Eu concordo com isso. Laís, desculpa, te interrompi, perdão. Nada, mas era só isso mesmo, porque vocês, os painelistas, seria isso? Panelistas. Panelistas, é um pouquinho de cada, da preparação de cada pessoa que está nessa conversa em geral, porque realmente nenhuma pessoa é igual a outra, mas sempre tem um pouquinho. Eu comecei por causa disso, vou fazer aquilo. Cada um vai dando uma tiquinha que vai sobressaindo na outra e aí ajuda na preparação. Eu acho isso fantástico, porque infelizmente o CSD é um concurso muito elitista. Muito. É um concurso que não é só elitista financeiramente, é como cultura.
E a gente tem que quebrar essa barreira ainda. Eu acho que essa sociedade, depois dos 100, veio justamente para quebrar isso, mas infelizmente nosso governo não autorizou tanto isso, né? Mas tudo bem. Suele passar, como dizem os castelhanos. E aí eu queria puxar um próximo tema, que foi, inclusive, a Laís, que puxou, sobre saúde mental. Como você se mantém são estudando para o CACD. Então, eu tenho mais um spoiler. Você não se mantém são. Vai virar o Coringa? Vai virar o Coringa? Não vai virar o Coringa. Mas, assim, você começa a gostar mais de silêncio que de gente falando. Você começa a ver o Jornal Nacional e você fica falando, isso não faz o menor sentido por causa disso. Vão abrindo, né, cenários na sua cabeça. E, claro, tudo que acontece no mundo para você é muito mais importante que qualquer outra coisa. Tipo, gente, tá tendo uma recontagem de votos no Uruguai porque teve a votação e tá 28.666 votos. À frente o Lacalipô do Martins, olha que maneiríssimo, votos observados. E aí você fala com outras pessoas. Uhum. Eu acho que o ápice do absurdo é justamente isso. Você chega o famoso louco, né? Num bar e você fala, meu, se a eleição no México que teve, as pessoas falam, cara, Lopes Obrador, que história de vida. Oi? Ele canta exatamente. Canta o quê? Então, eu vou... Oi, diga. Eu queria falar um pouco sobre essa questão do cronograma. Eu acho que tem a ver também com a questão de saúde mental. Acho que para mim, acho que são duas coisas muito relacionadas. Eu tenho uma mania de organização muito doida, assim. Mas, ao mesmo tempo, é algo que me ajuda muito. Assim, ajuda muito com a ansiedade quando você organiza bem a sua semana. E, assim, no início, esse foi um problema para mim. Eu acho que eu cheguei a falar no início. Que eu vi essas pessoas dizendo que estudavam 10 horas líquidas, 8 horas líquidas por dia. E eu falava, não, eu vou conseguir fazer isso. As pessoas conseguiram, eu vou conseguir também. E aí botava 300 coisas no planner e falava, não, eu vou dar conta. Aí um dia você consegue meio que dar conta. Só que aí no outro dia você está tão cansada e tão morta que você não consegue fazer mais nada. Aí você fica nessa roda gigante. Você vai um dia muito bem, outro dia você vai muito mal, um dia você vai muito bem, porque você quer dar conta de um padrão que ainda está muito além do seu ritmo de estudos. E assim, uma coisa que eu comecei a aceitar é ir devagar. E aí foi até por isso que eu mencionei no início, que eu estava falando de uma cadência, e essa ideia que os esportistas têm, que é uma coisa muito legal. Eu sou viciada em ler biografias de esportistas, porque como eles conseguem chegar naquele nível, assim, é muito doido. E uma coisa que é muito interessante é que eles falam sobre não exagerar. Quase todos os esportistas que eu já li biografia, não exagerar, né? Porque um dos maiores problemas é pegar uma lesão. Então, assim, o esportista que ganha a Olimpíada não é o melhor esportista. É o esportista médio que não teve uma lesão. Então, assim, se eu começar num nível muito alto e ficar, assim, 2 semanas nesse nível, na semana seguinte eu não vou conseguir manter. Aí eu vou ficar frustrada, vou dizer, eu não consigo, isso não é pra mim. Então, assim, uma coisa que tem funcionado bastante pra mim é começar devagar. Depois que passou o TPS, assim, tem aquele período de ano novo, né, como você falou, aí você larga tudo morto, tá cansado, e aí você começa de novo. Começar de novo, você nunca começa no mesmo nível que você parou. Assim, você tá, sei lá, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês sem estudar. Você não vai conseguir estudar 4, 5 horas num dia, você vai estudar 1. Você vai estudar 1h30, no outro dia você vai estudar 2. Assim, então eu acho que aceitar isso, aceitar que é um processo e que vai ser devagar, né? Isso eu acho muito importante, me ajuda muito. E aceitar que vão ter semanas que você vai fracassar, que vão ter dias que não vai dar certo. E eu acho que é nesse ponto que a terapia ajuda muito. Eu acho que ter uma pessoa, ter um suporte, não necessariamente só uma profissional, uma terapeuta, que eu sei também é muito caro, assim, apesar de que tem clínicas sociais hoje, tem algumas opções mais baratas, mas, assim, ter alguém para estar lá e falar, você sentiu com você, acho que você fez o melhor que você pôde nesse dia, você fez o melhor que você pôde nessas condições, sabe? E, assim, e aos poucos, tudo bem, e se uma semana eu não consegui dar conta desse cronograma, ok, tem a semana seguinte, né? A gente tem um outro dia, vai começar tudo de novo, a gente começa do zero. Eu acho que no começo isso era muito desesperador para mim. Toda semana eu chegava na terapia e falava, estou começando um novo cronograma.
E aí eu estou começando o meu 20º novo cronograma. E assim, eu estou no meu novo cronograma. Toda vez era isso. Eu falo assim, eu aceitei que assim, eu vou ter que fazer cronogramas, depois eu vou ter que organizar eles de novo. E é isso, e assim, mantendo, acho que uma certa constância, assim, uma certa cadência mesmo, um ritmo. Você fala, ok, essa semana não deu certo, semana vamos de novo, vai ter que reorganizar o cronograma. Tudo bem, não é uma falha, acontece. Às vezes tem semanas que tem imprevistos. Tem, sei lá, você fica doente, né? Aí você vê que naquele dia suas horas foram muito mais baixas. Mas por que nesse dia suas horas foram muito mais baixas? Foi porque eu fui incompetente, uma preguiçosa? Não, porque nesse dia eu estava passando mal. Né? Eu acho que uma coisa muito importante é se dar um dia livre, mas um dia realmente livre. É tipo, esse dia não vai ter nada de CACD, esse dia é o meu dia livre. Tipo, um dia, pelo menos. Naquele dia que as pessoas falam, vamos fazer não sei o que, posso nesse dia, domingo. Nessa minha agenda tem que ir domingo, meu dia livre é o sábado. Meu dia livre é o sábado. Então, assim, sábado eu estou completamente livre, não vejo nada de CACD. Então, assim, dividir o seu período de lazer para completamente lazer e o período de estudos para só estudo, eu acho que é muito bom. Porque às vezes quando a gente não organiza muito bem isso, a gente fica no período livre falando, caramba, eu devia estar estudando. Eu devia estar fazendo isso. Então você não descansa e nem estuda. Então eu acho que isso é muito cansativo. Né? Então ter o dia que é realmente o dia para descansar, tipo, acho que todo mundo merece isso. E eu acho que isso até ajuda depois. Porque quando você fica estudando sem parar, sem descanso, a sua... não o seu resultado, mas o seu desenvolvimento na semana seguinte vai ser muito menor. Então, assim, eu acho que o descanso faz parte da rotina de estudos. Eu acho que isso é bem importante. Eu acho que ter alguém do seu lado falando, tá indo bem, tá tudo certo, não deu certo essa semana, e ter alguém para discutir isso, e até para conseguir organizar essas ideias é muito bom. Eu acho que nesse sentido a saúde mental entra, né? Ter uma terapia, fazer exercício. Gente, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Vocês devem estar percebendo que eu falo assim, em velocidade 2 vezes. Pois é. Então, assim, fazer exercício é muito bom, porque tem vezes que eu tô tão atolada de tanta matéria, e às vezes é aquela matéria que você não entendeu muito bem, e você quer forçar, e você não aguenta mais. Vai andar de bicicleta, vai fazer uma caminhada, sabe? E isso ajuda muito, assim, tem alguma coisa química também nisso, né? Tem umas coisas que exercem serotonina, não sei o que lá. Endorfina. Serotonina. E, assim, ajuda muito, realmente ajuda muito, sabe? Então, eu acho que, mesmo que minimamente, manter, sei lá, andar de bicicleta meia hora, cada 2 dias, né? Ter uma alimentação boa, eu acho que depois que eu comecei a me alimentar melhor, deu um gás, assim, nos estudos, porque a forma como você alimenta no almoço, o lanche que você faz, quebra a sua rotina. Então, assim, eu acho que o CACD, mais do que tudo, mais do que foco e organização, acho que é um processo de autoconhecimento. Acho que, assim, é como você lida com o seu fracasso, como é que você continua de novo, como é que você segue adiante, o que funciona para você. Por exemplo, eu acordo, eu não quero ler um livro quando eu acordo. A primeira tarefa do meu dia não vai ser ler alguma coisa. Vai ser, sei lá, fazer um exercício de língua, vai ser assistir uma aula. Então, assim, se conhecer e saber qual é o seu melhor momento, eu acho que também é muito bom. Saber a hora que você rende é fundamental. Pois é. Né? Para você pegar esse momento e falar, cara, beleza, aqui eu vou estudar aquela matéria que eu tô batendo cabeça há X tempo. Então, eu acho que isso é de fato. Tem um ponto que você falou que é o ritmo. Eu gosto de pensar que estudar é um exercício físico. Desculpa. E é um exercício físico como qualquer outro. Se você imaginar, por exemplo, sei lá, um abdominal. Você não começa fazendo 1000 abdominais. Você começa fazendo 5, 10, 15. E à medida que a coisa vai evoluindo, você também vai evoluindo. Brasília, gente. É seco, desculpa. Tá tenso. Tá vendo? É isso que vocês estão querendo. Mudar para Brasília. Isso. Veja. Mas tem uma vantagem. Depois de Brasília, você nunca mais fica doente. Porque não tem tipo de alternância de temperatura ou umidade que aqui não te promova. Então depois você vira mais ou menos um Highlander. Né? É bem legal. Mas só complementando isso que a Karen falou, Thiago, rapidinho. Eu acho que é importante todo mundo ter essa consciência, e para mim foi muito difícil ver isso. Esse luto, ele é importante. Você vê que você errou e que, beleza, não é o fim do mundo,
Eu lembro uma coisa que algum professor falou, já não lembro mais quem, mas eu já comentei isso com o Lucas, com a Cris, um amigo em comum e tal, que a gente falou, no final das contas, você está estudando para um concurso, você vai ser um funcionário público e isso é só um trabalho. Você também não pode abdicar da sua vida em prol disso. Então, eu acho que isso que a Karen falou tem muita precisão, cuidar da sua saúde física, mental e tudo mais. E fazer, gente, o que tá... Eu falo isso para mim mesmo. O que tá a teu alcance. Não adianta você querer abraçar o mundo, fazer tudo de uma vez, todas as matérias, ou achar que vai passar em um ano de novo essa conversa, mas não vai acontecer. Então, é isso. Ter essa consciência. Eu acho que na hora que a gente vê o volume de coisas que a gente tem que fazer, assim que a gente decide prestar o concurso, a gente fica meio desesperado e quer fazer tudo ao mesmo tempo, quer fazer o melhor caminho que foi recomendado pelos que passaram, etc e tal. Só que o concurso é só o concurso, né? Tem o restante da nossa vida também, a gente vai deixando de lado. Tem que tomar cuidado com isso. Eu já inventei de estudar 12 horas por dia e no final das contas eu estava esgotada. Chamamos Exercício isso de físico. teto preto. E se tem uma coisa que é o pior que pode acontecer com o CACDista, é esse efeito. É um efeito quando você simplesmente não consegue aprender mais. Você bateu no teto da sua capacidade física de aprender, na capacidade mental de absorver conhecimento. Nessa hora, você entra num outro ciclo, né? Que é um ciclo de ler, você lê, e aí você está 2 segundos depois falando, o que eu estou lendo mesmo? O que é isso? Isso vai dando um desespero absurdo. Eu quero só aproveitar essa parte saúde mental, principalmente voltando ao tema mulheres aqui. O IDEG, vou fazer uma boa propaganda da firma, o IDEG tem um programa que chama Mais Uma Diplomata, que é um grupo de apoio para mulheres que estudam para diplomacia. Se vocês, meninas, ainda não fazem parte, entre lá no site, é de graça. Só a mulherada falando com a mulherada, dos problemas da mulherada e como a preparação. Então, nesse sentido de sempre ter alguém com quem conversar, eu falo isso com todos os meus alunos, falo isso com vocês aqui, alguns são, outros não. Tipo, gente, os professores estão aí e a gente entende 100% o que vocês estão falando. Está todo mundo no Facebook. E não conheço um que não responda, sinceramente, de todos os cursinhos. Porque todo mundo sabe o tamanho da empreitada que é isso. E isso é fundamental vocês saberem, vocês não estão sozinhos. A gente vive dentro do CACD, nos últimos anos, um processo muito complicado, de muita gente que tomou medidas extremas por não aguentar a pressão. Isso pelo menos para mim, é sinal que alguma coisa na nossa preparação está muito falha. Porque quando a pessoa chega nesse ponto, é porque muita água passou debaixo daquela ponte para ela decidir fazer um negócio desse. E eu, como professor, eu, como colega, eu, como CACDista, me sinto... Eu falhei. Em algum ponto eu falhei nesse movimento. Em algum ponto, a gente, agora falando de trás do balcão, a gente está falhando também. Porque a gente precisa conversar com a gente, agora do outro lado do balcão, de uma maneira honesta. Isso aqui não é uma fábrica de guerreiros, vencedores, Esparta, pé na porta, não. A gente está estudando para ser o que há de mais refinado em matéria de burocracia estatal. A gente vive um tempo muito difícil no país, principalmente para os nossos aspectos, né? Todo dia a gente tem que ler coisas que são dantescas, não tem outra palavra. Mas saibam, ali dentro, no mundo real, na Secretaria de Estado, todo mundo que está ali esforçou tanto quanto a gente está aqui para entrar. Todo mundo que está ali é bom, é muito inteligente, é muito capaz. Mas são todos normais. São pessoas que falam besteira, que erram, que zeram, que tudo. Hoje a gente estava conversando no grupo de quem ia falar aqui hoje, todo mundo fala, ai não, meu primeiro 0 de redação. Então, 0, gente, é agora. Agora você coleciona.
bota na parede, enquadra. Você não pode zerar lá. E você só para de zerar lá quando você começa a zerar aqui. E isso é um outro fator importante. E para puxar aqui a sardinha para o meu lado, falaram de estudo de línguas. Meus caros, não falo só de espanhol, falo de todas as línguas. A segunda fase hoje, ela é decidida. Quem vai que fica, e se vocês acharem que eu estou puxando muita sardinha, observem a lista de aprovados e veja onde as diferenças de nota são maiores. Estão português, inglês, francês e castelhano. Ah, não, mas eu vou estudar aqui para o TPS. Quando eu chegar, eu vou estudar francês e espanhol. A frase do francês, Thiago já falou. Maldito Thiago de 2013. Hoje eu odeio ele. Devia ter estudado francês naquela época. Estudem sempre que der. Thiago, eu não tenho dinheiro para fazer um cursinho de línguas. Show. Internet, livro, aula. A Aliança Francesa tem aulinhas online, tem um Le Petit Français, eu acho que chama, que é um site que tem videozinhos com notícias curtas para você ir estudando. A internet está aí, gente. Fuça, mas leia todo dia. Crie um dicionário. Se for para começar com uma matéria, começa com o espanhol. O espanhol, de fato, é muito parecido com o português. É outra língua, mas é muito parecido com o português. Então, isso é um outro ponto. Agora, meus caros colegas, eu gostaria de abrir para vocês da nossa gloriosa roda de conversa, para vocês falarem. Se tem alguma coisa que vocês gostariam de comentar, algum ponto que a gente não abordou, ou sei lá. Fala que a gente escuta, literalmente. Opa. Você falou agora das línguas, eu lembrei, eu tinha estudado francês na faculdade. Não na faculdade, mas durante o período da faculdade. E para eu manter hoje, o que eu faço? Eu escuto umas 3 vezes por semana aquele RFI, é uma rádio, 10 minutinhos, assim, sabe? E tem a transcrição. Então, se você está começando, é bom de você ler e escutar ao mesmo tempo. Também vai formando seu próprio dicionário, isso para todas as línguas, seu próprio dicionário. Eu sou meio doida, então eu fiz um dicionário de inglês, espanhol e francês, assim, ao mesmo tempo, sabe? Eu gosto dessa dinâmica meio doida. Mas para quem gosta ajuda muito, porque você fica mais proativo, sabe? Era essa a minha dica para línguas. Sobre francês, eu estou fazendo agora o curso de nivelamento do IDEG, que é com a professora Mariana Lima. Inclusive, maior nota de francês da prova. E é muito legal o curso, porque assim, eu já estudei francês antes, eu fiz 1 ano de francês há uns anos atrás, então eu não lembro de muita coisa. Então, esse curso de nivelamento é bom, porque ele vem basicamente do zero. É claro que é um pouco mais acelerado, porque é um curso com poucas aulas, mas ela fala bem direcionado para o concurso. Eu acho que isso, a Aliança Francesa, esses cursos aí de fora, não tem tanto. E ela, inclusive, na primeira ou na segunda aula, não me lembro, ela ensina a fazer um dicionário, na verdade, uma tabela para você ir botando as palavras que você vai usar mais, né? Colocando as conjugações que são mais utilizadas nas versões. Eu acho isso bem interessante ter esse direcionamento. E é esse curso que é baratinho, que acho que agora a gente tem 20% de desconto e tá R$40. Fiquem ligados, essa semana vai ter vários Black Friday. Eu estou aguardando isso. No Idegão da Massa vai ter vários Black Friday. Por favor. Atenta. Gente, só um segundo aqui que a Érica levantou a mão. A palavra é sua, Érica. Vocês estão me ouvindo? Alto e claro. Sim. Ok. Eu queria só, assim, deixar uma sugestão. Eu não sei se já existe isso, entendeu? Uma questão de uma consultoria para as pessoas que não sabem por onde começar a estudar, por que matérias estudar. Porque, por exemplo, no meu caso, eu já tenho bastante tempo que eu estou fora da vida acadêmica. Eu tenho 36 anos e, assim, eu tenho muita dúvida, porque às vezes, por exemplo, eu comecei a estudar pelo francês, né, há pouco tempo. Aí eu falei, gente, será que eu devo estudar pelo francês mesmo? Ou eu pulo para a história, ou eu vou para o direito? O que eu faço?
Então, eu acho que uma consultoria com uma pessoa especializada também seria uma boa ideia, né? De acordo com a carga horária que a pessoa tem disponível para ela no dia, tipo, 4 horas, sei lá quantas horas. Mas eu acho que seria interessante também isso. Obrigado, Érica. E te informo, existe isso e é gratuito. Chama orientação pedagógica. É só você se inscrever e agendar. Quem vai falar com você, provavelmente, ou sou eu, ou a Mari Lima, ou a outra Mari. Então, a gente sempre aborda exatamente esses pontos. O que você tem, o que você tem, o que você tem e como é que você pode equilibrar isso da melhor maneira possível. Exato. Esse negócio sobre o dicionário, né, que a gente falou bastante, né, da importância de treinar os idiomas, né, eu comentei, né, com o pessoal da turma, né, sobre esse valor que a gente faz dessa tabelinha de vocabulário, porque muitas das questões, pelo menos em inglês, né, no TPS, é aquelas questões maravilhosas de vocabulário, né, que você tem que substituir a palavra que você não conhece para outra que você também não sabe o que é, né, e isso ajuda muito porque, não só, né, para o TPS em si, mas para outra fase, porque a preparatória para o concurso, você precisa realmente organizar, assim, ter o seu método de estudo que sirva para todas as fases do concurso, né? Então, se você adquire um vocabulário bom para poder fazer uma prova no TPS, você tem vocabulário para poder usar nas provas de línguas também, né? Então, a gente precisa ser muito objetivo na preparação, né? A gente precisa gastar o máximo do nosso esforço com um curto espaço de tempo. Então, se você consegue usar métodos que vão servir para todas as fases do concurso, isso já ajuda bastante, né? Porque, pelo menos para a gente, né? O tempo, ele é muito curto para um universo de conteúdo muito grande, né? A gente tem estratégia para poder se preparar ao mesmo tempo para tudo, né? Que as pessoas ficam assustadas com isso. Eu acho que é uma mão na roda muito grande e que, pelo menos no TPS desse ano, me serviu muito. Todas as questões de vocabulário eu acertei porque as palavras estavam na minha tabela que eu fiz durante o ano. Então, acho que é uma serventia muito grande, né? Você estuda inglês, PI, outros idiomas, outras matérias ao mesmo tempo e garante, né? E sempre aparece uma palavrinha que você leu num texto estranho de algum lugar e cai na prova e você fala, é isso aí. Sim. Porque você montou lá o seu vocabulário. Estou esperando aparecer cucaracha. Oi? Eu tô esperando aparecer cucaracha. Um belo não, muito, esse ano eu acho que não vai ser cucaracha. Acho que esse ano finalmente nós teremos pela primeira vez um nome de guia em francês, porque a prova de francês foi de horrorizar até Robespierre. Chegou aqui uma mensagem da Jéssica. Eu iria já pagar um cursinho de História do Brasil. Depois eu vi algumas pessoas falando que seria melhor começar por HG, porque tem vários ganchos de HG e de HB. Obrigatório não é, mas geralmente pessoas começam por HG. Eu iria comprar o curso HB, depois iria me arrepender se não tivesse. Aí perguntei pelo Luigi. Aí, viu? Falem com os professores. Ninguém é melhor. E não é a regra, mas geralmente começam por HG. E, de fato, começa por HG por um ponto bastante interessante também. A história do Brasil geral que a gente aprende no colégio é muito melhor explicada do que a história do Brasil que a gente aprende no colégio. Vai entender por quê. Quando o Sheldon vira e fala, tipo, eu vou destruir toda a história aqui. Dona Cocota, pra você? De fato é isso. Ele realmente destrói tudo, porque a gente aprende tudo separado, como se aquilo não conversasse. E aquilo está interligado. Né? É uma coisa muito louca que a gente pensar a história, né? Que, como se fosse, não, beleza, aí teve a Segunda Guerra Mundial e aí surgiu o Muro de Berlim. Não aconteceu nada. Foram 9 anos que estava o amor da Europa. Um dia alguém falou, estamos precisando empregar uns pedreiros aqui, né? Vamos construir um muro? Vamos. E por aí vai. Mas procurem, gente. Falem com os professores. E eu acho também, uma outra boa ideia, volto a repetir, faça o TPS. Veja onde seu rendimento precisa de mais trabalho. Débora? Eu queria falar rapidinho sobre história do Brasil, história geral, porque normalmente as pessoas começam por história geral porque dá um panorama, né? Você consegue relacionar o que está acontecendo no Brasil com o resto do mundo. Mas como história geral, história mundial não cai na segunda fase,
eu não sei, se você tivesse que escolher, assim, se você tem recursos reduzidos e você tivesse que escolher entre um curso de História Geral e um curso de História do Brasil, eu diria para você fazer um curso de História do Brasil. Porque, assim, se você tem um panorama da história geral, você sabe mais ou menos como é que os eventos se organizam, até se você acompanhar junto com esses manuaisões, assim, tipo, de história geral e acompanhando cronologicamente os eventos, você consegue acompanhar a história do Brasil. E a prova do TPS de história geral, assim, ela é meio imprevisível, né? Ela pode cair uma coisa aleatória de história geral. Então, o que, na verdade, eu fiz um curso de História Geral, não foi com o João, mas eu fiz um curso de História Geral e, assim, era basicamente, eles vão dar um panorama. Para quem não lembra, realmente, eu acho que é o caso que a Erika falou, que ela está muito tempo fora do ambiente acadêmico e tal, talvez vale a pena ela pegar um curso. Mas para quem já tem uma noção e tal, cronologicamente, eu não sei se entre História do Brasil, se tiver que escolher entre História do Brasil e História Geral, eu diria História do Brasil. Agora você pode fazer os dois, faz os dois. Aí é o melhor dos mundos. Débora, pois não. Oi, professor, boa noite, pessoal. Boa noite. Então, eu queria tirar uma dúvida em relação à tabela. E aí, vocês montam a tabela do dicionário próprio, e daí, tipo, como que vocês interagem com isso para revisitar esse material, né? Porque, tipo, não vai ficar lendo, né? Não vai fazer igual a gente fazia na quinta série. Não vai ficar decorando o dicionário, não. Então eu não sei se vocês agrupam por temas, se usam exercícios de vocabulário, porque eu tenho um pouco de dificuldade de pensar nisso. Eu tenho medo de construir um material sólido que eu não vou visitar depois, né? Porque, na verdade, eu não sei como visitar, né? Então eu tô pedindo ajuda aos universitários. Como eu costumo usar, eu leio bastante notícia, sabe? Eu uso muito site internacional e sempre aparece alguma coisa. Eu também estou tentando ler algumas coisas por fora da internet para não ficar o tempo todo no computador e tal. Então, eu peguei alguns livros, aí sempre tem alguma palavra, principalmente quando é livro de literatura, essas coisas, tem alguma palavra que eu tenho a leve impressão de que eu já vi, eu vou dar uma olhada no meu dicionário. Meu dicionário está super mal organizado, não recomendo, não está nem por ordem alfabética, mas eu boto lá o Ctrl F, que é uma das maravilhas da tecnologia, e eu acho a palavra. Assim que eu fico revisitando sempre. E nos exercícios de escrita, eu tento usar palavras que não estão muito no meu dia a dia, justamente as palavras que eu sei que, tipo, eu tenho a leve impressão de que eu vi em algum lugar, mas não estou lembrando. Eu uso essa palavra para tornar parte do meu cotidiano. Eu acho que é um bom método esse. Eu sempre recomendo ter 4 colunas. Primeiro, a palavra. Segundo, a tradução que você encontrou do dicionário. Quanto mais respeitado, melhor. Terceiro, como você interpretou aquilo. Como você tinha entendido e como aquilo cria associações sobre aquele tema com você. E aí pode ser um texto parágrafo pequenininho ou grande. E o último é onde você viu isso. Então, por exemplo, eu vi numa notícia de economia. Bota lá um hashtag economia, bota lá um hashtag. Porque na hora que você... Ou se você... Eu prefiro usar esse sistema de tags do que você criar várias abas. Porque aí eu consigo organizar ele por ordem alfabética, e aí funciona igual um dicionário. E se eu quiser fazer essa seleção de sei lá, economia, história, PI, eu faço por esse ponto aí. Eu acho que essa dúvida da Débora, assim, é um pouco da minha dúvida também. Eu comecei a usar dicionário agora, eu acho que, para mim, o que tem funcionado melhor é esse que a professora Mariana Lima indicou. Ela mostrou um modelo que eu achei bem interessante, porque dá para você fazer, eu acho que melhor do que fazer no Word mesmo, é fazer no Excel. E aí você faz cada coluna, assim, o modelo dela, que é o que eu estou usando agora em francês, é assim, é o verbo, e aí tem ele em alguns tempos que são mais usados, e tem a utilização dele numa frase. Então, por exemplo, se você tem esses verbos que você já vê que aparecem em muitas notícias, por exemplo, do Le Monde e desses jornais, e
desses mídias que saem muito na prova, depois, quando você for procurar essa palavra, você é só procurar na sua tabela e você já tem outras formas dela, até se você quiser escrever. Porque se depois você for procurar essa palavra sozinha, sei lá, num dicionário na internet, vai ser mais difícil, né? Porque nessa sua tabela já vai ter sinônimo, eu acho que isso é interessante botar na tabela, botar um sinônimo dessa palavra, né, um antônimo, porque aí quando você vê essa palavra, se você quiser usar, você já sabe como é que ela é usada, você já sabe uma variação, um antônimo, um sinônimo dela, e eu acho que fica mais fácil na hora de escrever. Assim, eu ainda não testei de fato, assim, assiduamente esse método, mas eu acho que seria uma forma, né, de já ter essa tabela com essas palavras que você pode recorrer com ela em várias formas, sem ter que só ver o significado num site, talvez. Eu estou fazendo, na verdade, de duas formas. Eu faço, como eu faço, né? Eu juntei duas matérias para poder tentar, né, otimizar meu tempo, né? Eu juntei inglês e PI, por exemplo, né? Os idiomas e política internacional. Então, eu vou lendo, eu escolho um número de notícias X por dia, vou lendo as notícias, vou anotando, eu resolvi anotar tantas palavras que eu não conheço, também quanto aquelas palavras que, por mais que eu já tenha visto, se eu não lembrar imediatamente o significado da palavra, eu anoto também, que eu acho que é a questão para me ajudar a revisar o significado da palavra, enfim. Eu anoto a palavra do lado e coloco a tradução dela, né, o significado dela do lado, e um exemplo do lado. Isso. E vou fazendo umas listas, né? Tem os sites que tem as listas, como o vocabulário também, que ajuda, né, a montar as listas de idiomas, por enfim. E eu vou anotando. Esse site ele tem, né, o método de revisão que você faz uns joguinhos, vai relembrando, completar palavras e afins. Esse site é muito legal. É maravilhoso, né? E esse é o meu método de revisão, né, mais intenso, assim, né, poder assim dizer, né? Ler notícias, anotar, no caderno mesmo, né, e tudo mais, sem usar muito computador, porque, como acho que até a Ana falou, né, tentar usar vários métodos, né, de revisão. Às vezes, quando eu não estou nem um pouco afim de ligar o computador, eu pego o meu caderno de revisão mesmo, abro ali, às vezes, se eu tiver que sair de casa, eu levo ele comigo e vou ler um pouquinho de vocabulário. E acho que essa é a forma, né, justamente, você precisa otimizar. Acho que, de novo, a gente precisa muito otimizar o tempo, né? Então, se você consegue fazer de anotar, anotar no computador, no caderno, e realmente ter constância de ficar revisando, porque se você revisa constantemente, aquilo ali vai ficar gravado na sua cabeça. O cérebro vai entender que aquilo ali é importante, então, além de você aprender, você vai aprender e guardar. Aquilo ali não vai sumir da sua cabeça. Tudo é hábito, né? É o hábito de você revisar. Teve um detalhe que você falou aí agora, Lucas, que é importante do caderno. Gente, tem um ponto que eu acho que as pessoas, quando a gente está estudando o CSD, eu acho que, por vezes, eu acho que as pessoas batem pouco nesse tema, que é a importância do seu caderno como objeto de revisão. Não... E por que isso? Pelo seguinte, não tem, na hora que o bicho pega, quando você está na segunda fase, tal, etc., lembrando, né, o tempo entre as fases já foi, sei lá, de 1 mês, 2 meses, entre cada uma ou outra. Hoje é literalmente 5 semanas. São 8 semanas, desculpa. Esse ano foi 7, alguma coisa assim. Não dá. Não é, o importante é isso, não dá. Então, na hora que você está estudando, às vezes fazendo uma questão, não vai dar tempo para você olhar para dentro de uma aula e para procurar saber onde é que está aquilo. Você vai ter que contar com o seu material de revisão. Até porque o seu material de revisão é o que você produziu. É como você entendeu aquilo e é a partir do que está aqui dentro. Você vai ter que escrever na prova. Você não vai ter acesso a mais nada. Então, muito cuidado com isso. Trabalhem o material de revisão de vocês. Resumam o máximo que vocês puderem, até ele ficar do menor tamanho possível. Eu acho que isso é uma questão bastante interessante para vocês trabalharem. Mais alguma pergunta, meus caros colegas? Porque nós precisamos ir caminhando para o final aqui, porque senão vira uma aula. Fica muito grande isso aqui. Não? Ninguém? Thiago. Diga, Edgar. Acho que já. Edgar? Diga. Ah, tá, perdão, que eu vi que era o Edgar, né? Estava esperando. Enfim. Eu posso dizer assim, né? Nessa preparação, que acho que o grande ganho dos últimos anos de preparação não tem sido em termos de conteúdo. O conteúdo ele
é basicamente o mesmo, né? A gente não precisa ficar variando muito nele, né? Ele não vai aparecer magicamente, né, 1000 tópicos novos, né? Exceto a economia, né, que sempre é uma grande caixinha de surpresas para a gente, né? A minha grande azia, digamos assim, é a economia, desde o tempo de faculdade, mas enfim. Mas eu digo que o grande ganho dessa preparação nos últimos tempos tem sido o fator pessoal mesmo. O nosso mundo hoje está tão egoísta, por assim dizer, né, que as pessoas estão esquecendo que por mais que a gente está ali disputando, né, vagas e tudo mais, não há nada que vai destruir, vai te tornar uma pessoa, digamos assim, bobinha, se você prestar um resumo ao seu problema, às vezes, né, de saber contar com alguém, sabe? O fato de você conversar com pessoas que entendem o que você está passando, eu acho que é muito válido. Então as pessoas têm que entender que o que é concorrido é difícil, com certeza. Ninguém precisa sentar com você durante horas e falar, nossa, olha, você recebeu uma coisa difícil, né? Tem certeza que você quer isso? Não, eu já estou cansado de ouvir isso, assim, né? Quando as pessoas sentam e descobrem, né, que eu quero ser diplomata, né? Sempre vem primeiro, né? Sai da alegria, nossa, cara, você vai ser diplomata, para nossa, você tem certeza que você quer isso, né? Assim, é uma grande montanha-russa, né? De sentimentos numa mesma conversa, né? Mas que você leve em consideração isso, né? Acho que o saúde mental também, que a gente falou muito, vem muito disso. De saber pedir ajuda, saber conversar, né? De saber compartilhar coisas, assim, né? Tipo, grupo de estudo é para isso, é para errar dentro do grupo de estudos, é para saber conversar com o seu amigo. Cara, ó, não estou conseguindo fazer essa tarefa aqui, sabe? É porque acho que a gente precisa muito ser honesto, né? Tanto com os nossos amigos quanto com nós mesmos, né? Até a Karen falou que é um grande processo de autoconhecimento. Não adianta nada você montar aquele planejamento maravilhoso, lindo, assim, sabe? Cheio de cores e tópicos e, nossa, que lindo, ele vai ser cumprido em 20 semanas bonitinho. E você, por algum motivo, razão, você cumpriu, né, esses 20 minutos, esses 20 semanas de planejamento. E uma semana antes da prova, você ter um meltdown completo. Você queria surtar e jogar tudo para cima, né? Porque você viveu tão fechado ali que você esqueceu que existe um mundo em volta mesmo. E acho que não é perda de tempo falar, né, num ambiente como o nosso, do CSD, falar em cuidar da cabeça, sabe, cuidar da saúde mental, porque, de novo, não adianta nada a gente se esforçar, estudar, sabe, largar o mundo em volta, né, que é coisa que a gente gosta muito, passar no concurso e depois não ter cabeça para trabalhar, sabe, não ter cabeça para encarar o curso de formação, encarar a própria carreira e tudo mais. Então, eu acho que pensar um pouquinho nisso é importante, planejar é importante, sabe, saber escolher é importante, mas saber também valorizar o ambiente em volta, né? Tipo, tem dúvida? Pergunta para o amigo, tem dúvida? Pergunta para o professor. Ninguém vai te taxar de burro ou idiota porque você está perguntando, né? Tá todo mundo interessado em saber, cara, ó, vamos ajudar, sabe? Acho que o último ano tem sido muito isso para mim. Não sei para as meninas como é que tem sido, mas pelo menos para mim o valor pessoal é muito importante, sabe? Acho que é um grande presente, posso dizer assim. Eu queria... Obrigado, Lucas. Linda fala. Eu queria chegar num ponto que eu acho que às vezes as pessoas perdem de vista. O CACD é a porta de entrada. Você vai sair daqui... Sabe a ideia do vestibular e a faculdade? É mais ou menos isso. Quando você chega lá dentro, é outro mundo. O curso de formação é um curso pesadíssimo. Pesadíssimo mesmo. Eles dão um alívio no amor, assim, os primeiros 6 meses, né, porque eles sabem que a pessoa, né? Você já apanhou um pouquinho, então agora vamos devagar. Mas o último ano de preparação, você trabalha dentro da Secretaria de Estado, fazendo seus estágios. Você estuda, você tem que apresentar trabalho, e você trabalha de verdade mesmo, em evento. Né? Quem acompanhou aí o BRICS, se você procurar lá o rosto dos aprovados, do último ano, você vai encontrar todo mundo ali. Porque é assim que você vai ganhando cancha na brincadeira. A Sara chegou aqui com uma pergunta, o que eu acho sobre o método Assimil. Eu estava olhando, eu confesso que eu não conheço, Sara, mas aparentemente é um método que você ouve de autodidatismo, né, para aprender a língua. Como estudo para a língua do CACD, eu não sei, Sara, eu acho
bastante limitado para o escopo do estudo. Eu acho que se você quiser, sei lá, para viajar, para alguma coisa assim, talvez seja bastante útil. Mas o grande ponto das línguas do CACD é que são escritas. Todas as provas são escritas, então você precisa ter conhecimento de gramática. Então, não sei, mas eu prometo que eu vou procurar saber mais informações e depois eu trago uma opinião mais embasada sobre esse tema. E com isso, meus caros colegas, eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença de vocês. Vou abrir a palavra para a Ana, para a Karen. O Eliseu ainda está entre nós ou o Eliseu já foi? Acho que já foi. E podemos nos dar por encerrada a nossa ótima conversa. Já agradeço de antemão a presença de todos e a presença dos meus companheiros aqui. Dona Karen, por favor. Bom, assim, eu queria agradecer também pelo convite de estar aqui e conversar com outras pessoas. Eu acho que ter essa rede, e até que o Lucas estava falando, de conhecer outras pessoas que estão passando pelos mesmos problemas que você e que às vezes já passaram por isso e já sabem lidar melhor com isso, ter essa rede de apoio é muito importante. Então, antes mesmo de eu decidir estudar para o concurso, eu já procurava um pouco disso. Então, ter contato com outras pessoas que estão passando pelo mesmo que você, eu acho que é muito importante. Então, não deixem de procurar outras pessoas que estão estudando. Eu sei que agora, com os cursos online, isso é muito mais difícil, né? Tem pessoas em cidades muito diferentes, mas tem uma série de grupos, até no WhatsApp, tem um grupo de mulheres do CACD, né? Tem uma série de grupos. Procurem essas pessoas, procurem os professores. Então, não se sintam sozinhas, não achem que só você está passando por isso. Assim, é difícil para todo mundo. Então, algumas pessoas demonstram menos que outras, né? A gente nunca vai ver a pessoa sofrendo aquele pior dia, tipo, acorda, o cabelo todo pro alto, fala, não quero estudar hoje. Ninguém vai botar essa foto no Instagram. Você sempre botar aquele material bonito, aquelas canetas estabilo, aqueles resumos super bem marcados, sabe? E, assim, esse é o melhor dia. E nem todos são assim. E hoje pode ser um dia ruim, mas amanhã vai ser melhor. Então, eu acho que ter isso em mente é muito importante. Procurar essa rede de apoio, sabe? Ter um momento também para desligar do concurso. Eu acho que isso é muito importante, ainda mais sendo um concurso que é de longo prazo. Eu acho que você ter um tempo seu, minimamente um dia na semana, e ter um tempo para se desligar disso é muito importante, porque você precisa estar saudável para continuar estudando. Você precisa estar minimamente bem e saber que você está trilhando o caminho certo para continuar acordando no outro dia e seguindo em frente. Então, assim, não se exijam mais do que vocês podem. Eu falo isso para mim todos os dias. Eu faço o melhor que eu posso, nem sempre é o resultado que eu gostaria, mas, assim, amanhã eu posso melhorar e depois de amanhã eu posso melhorar. Então, assim, sempre um novo dia. E procurem ajuda, procurem outras pessoas que estão estudando, procurem terapia, procurem um exercício físico que vocês gostem. E, assim, isso tem ajudado muito para mim. E é isso. E procurem a Karen para conversar, porque ela gosta. Fala com a... Gente, desculpa. Isso é mania de professor que fala demais. Desculpem, gente. Quem vê assim acha que o Eliseu fala pouco. Mas deixa... Né? Quem não te conhece que te compra. Eliseu. Deixa aí. Aproveita que você está falando e fala aí, Eliseu. Não quero só agradecer mesmo todo mundo. Fazer um pouco das 1000 palavras da Karen, a minha também. Se precisar, a gente tem os grupos de apoio, o pessoal do WhatsApp. A gente conheceu o Lucas disse uma coisa que é bem interessante. Esse ano a gente até se conheceu melhor, né, Lucas? Precisar conversar, gente, chama o pessoal, tem o pessoal do grupo, tem os professores, tem a gente aqui, fiquem à vontade para dar orientações. Assim, a gente não passou, mas já está há alguns anos à frente aí, no que puder ajudar, conte com a gente. Obrigado a todo mundo. Tudo bom. Dona Ana Clara Cunha Cruz. Futura embaixadora Ana Clara Cunha Cruz. Eu quero agradecer pelo convite. Eu acho muito importante esse tipo de troca, porque o concurso está sendo muito mais democratizado, justamente por causa da internet, mas isso também faz a gente ficar numa caminhada muito mais solitária. Esse ano eu estudei só online e foi péssimo. Eu não tive contato com ninguém e eu não tive isso. Essa roda de conversa
teria me ajudado bastante, principalmente nos momentos de mini surto que a gente tem, né, durante os estudos. Uma coisa, uma coisa que eu queria falar também é que não se sintam incapazes ou burros, sabe? Porque as notas no começo são baixas, no meio da caminhada também, tá? Porque não é uma reta, é um ciclo, então vão ter notas baixas, vão ter dias que vocês não vão render mesmo, não vai entender nada, mas é um dia de cada vez. A primeira vez eu não estou fazendo o cronograma e está me ajudando, porque me deixava muito mais ansiosa a planejar um mês inteiro, a cada matéria, um dia, etc. e tal. Agora, tipo, eu acordo de dia, nem pego no computador, assim, eu vou ver TV, sabe? Depois eu começo a pensar, a estudar, depois eu vejo como é que eu vou dividir as horas que eu tenho disponíveis, sabe? Então, com calma. Não é uma maratona, mas também. Tem que ter calma, tem que ter uma cadência, como a Karen falou, tem que respeitar seus próprios limites. E é isso. Qualquer coisa, Facebook Ana Clara Cunha. E é isso. Agora quem está de fechado aqui sou eu. Fernando, cara, existe uma série de grupos de WhatsApp. Ele está perguntando se tem algum grupo de WhatsApp. Eu acho, lá no Low Profile, por exemplo, você pode achar uma gama. Mas, cuidado. A linha é muito tênue sobre o que é bom e o que é excessivo. O trabalho vai acontecer naquela nossa todo dia, né? Eu gostei muito da metáfora do ritmo, e eu gostei muito agora do que a Ana falou. Às vezes, para uma pessoa, é muito importante ter um mês planejado. Às vezes, para outra, um mês planejado vai dar uma ansiedade nela que ela não vai conseguir fazer nada. Então, veja como você reage. Mais uma vez, é um concurso seu. Eu queria agradecer a todos que disponibilizaram 2 horas aqui, principalmente os meninos e as meninas que aceitaram esse convite literalmente de última hora. Falei com eles na semana passada, pouco antes do fim de semana. A nossa ideia com isso além de tentar democratizar um pouquinho mais o CACD, humanizar o CACD o máximo que a gente puder. Palavras do Eliseu, eu repito, vocês não estão sozinhos. Não esqueçam disso. Todo dia é uma série de pequenas derrotinhas, mas tem dia que é vitória também. Todo dia um pouco, todo dia um pouco, todo dia um pouco. Mas a pessoa fez, aconteceu, voou, tipo, incrível a pessoa. Você não é a pessoa. Lembra da sua mãe? Tipo, você não é todo mundo? Então, você não é todo mundo. Nessa hora é muito bom você não é todo mundo. Você é você. Então, usem os canais de apoio que vocês têm. Conversem com as pessoas. E foco na meta. Tem um filme que está no Netflix que chama Com Amor, Van Gogh, uma coisa assim. Tem uma cena muito curiosa que tem um cara comentando, um cara que vai procurar o Van Gogh e o cara fala que ele teve um surto, às vezes isso acontece. E o cara fala, acontece para quem é fraco. E ele volta, o homem mais experiente responde que você não sabe disso. Os surtos acontecem e derrubam até os mais fortes. Então, meus caros, não é vergonha cair, não é vergonha chorar, acredite, acontece muitas vezes. Você está estudando e de repente você começa a chorar sem saber por quê. Acontece. E assim, nós não vamos parar por causa disso. Planejamento, organização, respeito com seu tempo, respeito com seu corpo, respeito com as suas escolhas e principalmente dedicação. Não é brilhantismo que bota ninguém dentro do CACD. É dedicação e esforço. Combinadíssimos? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado mais uma vez. Quarta-feira, o dono do Boteco literalmente vem falar com vocês, o Bolzan e o Luigi. Vai falar sobre dinheiros. É muito, muito interessante. E na quinta-feira, para quem está um pouquinho
mais avançado no projeto tem como seguir estudando. Eu acho que às vezes também, até para quem está começando, é uma boa. Vão falar Felipe Estre, Daniel Vidal e as incríveis Willa Borges Kowalski e Dona Virgínia Milanese vão ser os acompanhantes. Eu queria deixar um último recado para vocês. Na segunda agora, a próxima, no dia 2, provavelmente umas 7 horas, 7h30, a gente vai ter a apresentação, vai ter um evento de apresentação do SEI, que é o novo curso de exercícios do IDEG. Eu recomendo fortemente que vocês assistam. É um negócio que está, pelo menos, tomando a nossa cabeça durante os últimos meses, e como é legal. Então, prestigiem e fiquem ligados aí nas redes sociais. Vai ter vários Black Friday para a gente aproveitar isso. Tá bom? Obrigadão, gente. Forte abraço. Tchau. Tchau.